Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar de cabeça numa estrutura de pensamento bem antiga, mas que, olhem, talvez explique muito sobre os nossos conflitos internos e sobre como encontrar um propósito profundo no nosso dia-a-dia. Quem nunca sentiu que está numa espécie de guerra consigo mesmo, não é? Pois é uma sensação que quase toda a gente conhece. Aquela luta interna, aquela tensão. É exatamente por aí que a nossa conversa vai começar. E olhem só para isto. Esta citação é fortíssima e mostra que este sentimento de conflito não é nada novo, não é um problema da vida moderna. Já se falava disto há milhares de anos. A pergunta que fica é: como é que as tradições antigas entendiam isto? Ok, então vamos lá. O primeiro passo é entender a natureza desta batalha que acontece aqui dentro. É o nosso ponto de partida para olharmos a condição humana a partir de uma perspectiva bem diferente. Mas afinal, de onde vem esta guerra toda? Uma resposta fascinante vem da tradição cabalística, que nos apresenta uma ideia bem radical. E se, na verdade, não tivermos apenas uma, mas sim duas almas distintas? Duas almas? Como assim? Bem, funciona mais ou menos desta forma. De um lado temos a alma divina. Pensem nela como a nossa essência mais pura, localizada no cérebro, sempre a puxar-nos para cima, para um propósito maior. E do outro lado, alma animal. É ela que dá vida ao corpo, que cuida da nossa sobrevivência, mas é também onde mora a tal má inclinação, aquela tendência para o excesso material. E aqui entra uma metáfora central, incrível, de uma obra chamada Sharek e Dusha. A ideia é que o nosso corpo não é o vilão da história. Pelo contrário, ele é uma ferramenta, um veículo. É como se fosse a roupa que a alma veste para poder agir neste mundo. Uma ideia poderosa, não acham? E é muito importante esclarecer isto. A tal má inclinação não significa ser mau por natureza. Nada disso. É aquele impulso natural do mundo material, sabem? A necessidade de comer, de dormir, de sobreviver. O desequilíbrio acontece quando este instinto se torna a força dominante e nos leva ao exagero, ao excesso. Ok, se o problema é essa guerra interna, qual é a solução? Bem, a chave mestra para este conflito pode estar numa única e poderosa palavra hebraica. Uma palavra que pode reformular toda a nossa maneira de ver o que fazemos. Essa palavra é avodá. E o que é absolutamente fascinante nela é que engloba três conceitos que a nossa vida moderna tende a separar: trabalho, serviço e adoração. Tudo numa só palavra. Pensem nisto. E para termos uma ideia da importância disto, o substantivo avodá aparece nada mais, nada menos que 145 vezes na Bíblia hebraica. E não fica por aqui. O verbo que lhe dá origem, avod, aparece umas impressionantes 289 vezes. Fica claro que este conceito não é secundário, é absolutamente central. Esta citação explica perfeitamente porquê. No pensamento antigo, nunca existiu uma divisão real entre o sagrado e o secular. O ponto crucial é que cada ato, por mais simples que seja, pode ser uma forma de serviço, uma forma de adoração. Tudo isto é fascinante, mas como é que se aplica na prática? Como é que se usa a ideia de avodá para fortalecer ativamente uma alma em detrimento da outra? É muito interessante ver como esta ideia de duas orientações de vida em competição está presente em ambas as tradições. Paulo, nos seus escritos, fala da mesma dicotomia: uma vida orientada para as vontades da natureza carnal ou uma mente orientada para satisfazer o que o espírito deseja. E o que é realmente interessante é como esta estrutura transforma ideias que parecem abstratas em algo tangível. A lógica é simples. Tal como o corpo precisa de comida, cada alma precisa do seu próprio alimento. A alma animal alimenta-se do material, mas a alma divina, essa alimenta-se de atos espirituais, que são, na sua essência, atos de avodá. Isto desenha um caminho prático. O primeiro passo é acalmar o ruído constante dos desejos materiais. Só então se torna possível escutar a voz mais subtil da alma divina. Depois, usa-se o corpo, a tal vestimenta, para agir. E cada ato de serviço fortalece a alma divina, tornando a sua voz mais forte da próxima vez. Mas por que fazer este trabalho todo? Qual é o grande objetivo por detrás desta luta e deste refinamento pessoal? A resposta leva-nos a um propósito ainda maior.
Segundo o místico Ramchal, o propósito central da Avodá é participar na reparação e conclusão do mundo. A nossa tarefa é remover as imperfeições, e esse trabalho começa dentro de cada um de nós. E isto ilustra brilhantemente esse ponto. Uma antiga parábola ensina que o mundo foi intencionalmente criado com imperfeições, para que a humanidade pudesse ter o mérito de o completar através do seu serviço. O nosso trabalho dá sentido à criação. Este versículo final do Eclesiastes resume o derradeiro dever humano, que é a própria essência da Avodá. Reverenciar a Deus e observar os seus mandamentos não é apenas um ato de adoração, mas um serviço ativo que refina o indivíduo e o mundo. Então, fica a questão: e se cada tarefa mundana, cada interação, cada escolha não for apenas uma ação, mas uma oportunidade de participar num projeto cósmico, uma chance de fortalecer a nossa alma divina e, ao mesmo tempo, ajudar a aperfeiçoar o mundo? Que perspectiva transformadora para a vida diária!